tem uma coisa que às vezes a pessoa fica com medo, que é a questão da ética, da exposição, e se eu magoar alguém contando a minha verdade, né? Então, uma das coisas que a gente fala para todos os escritores, principalmente quando ele está contando a sua história, e a sua história envolve a perspectiva de outras pessoas junto, é o quê? Você tem que navegar a ética, né? Quando você está contando a sua perspectiva, de que forma os fatos afetaram a você, os fatos que você viveu, como é que eles afetaram a você. E tem algumas pequenas técnicas que a gente pode usar para proteção, né? Usar nomes diferentes, né? Os pseudônimos para personagens secundários, para as pessoas que conviveram com você e que desenvolveram essa história com você. Mas focando na sua reação, no que aconteceu com você, na sua reação e na sua transformação interna, ao invés de ficar acusando a outra pessoa que seja o outro personagem do seu livro, né? Então, uma coisa que você tem que ter em mente, principalmente se você quer gerar transformação nas outras pessoas, a sua história ela tem que servir para curar, né? E não necessariamente para ferir a outros. E por isso que a gente sempre recomenda: use use outros nomes para falar das pessoas. Use outros nomes de cidades, não precisa identificar qual é a cidade. Você pode ter se magoado com uma pessoa que tem a mesma idade do que você e no livro você apresentar ela da forma como você enxerga ela, né? Vamos dizer que eu enxergo aquela pessoa como uma pessoa mais infantilizada. Eu posso retratar ela no livro como sendo uma pessoa com uma idade menor, né? Para quê? Para que ela realmente não seja identificada. Só quem conhecer o seu íntimo, às vezes, vai conseguir identificar quem são os personagens de quem você está falando, né? Você acha que aquela pessoa, a gente tem pessoas do nosso convívio, né? Adolescentes que a gente fala que são idosos engarrafados em corpo de criança. Se eu estiver falando no meu livro e quiser falar a experiência que eu vivi com essa pessoa, eu posso retratar essa pessoa com uma idade muito mais avançada, né? Por quê? Porque eu estou retratando a minha experiência. A minha experiência com aquela pessoa. Eu não estou retratando quem ela é, porque só tem uma pessoa que pode contar a história pela visão dela, que é ela mesma, né? Então, eu sou detentora da minha história, eu sou detentora do que eu vivi. E eu tenho, a partir do momento que eu vivi, eu tenho o direito de contar. Eu só não posso contar, eu só não tenho o direito e o poder de contar a experiência e a transformação da outra pessoa, a não ser que ela tenha me trazido um relato detalhado e tenha pedido para que eu possa relatar isso para as outras pessoas, né? A gente fez isso no ano passado no livro de uma entidade aqui da cidade que a gente escreveu. A gente foi buscar a história da entidade, a gente leu documentos para saber o que se falava da entidade naquela época. Por quê? Porque ela nasceu praticamente junto com a gente, ela tem praticamente a mesma idade que a gente, essa entidade. E como é que a gente contou a história dela? Através de entrevistas com outras pessoas. Mas mesmo assim, não é exatamente o cerne da emoção de quem vivenciou. As entrevistas foram repassadas, foram relatadas. Então a gente contou a experiência de outras pessoas porque elas nos contaram. Mas e quando a pessoa não está mais aqui e ela não me conta? E se eu quiser escrever hoje a história da juventude do meu pai, que o meu pai já não está mais aqui? Eu vou ter que conversar com pessoas que conviveram com ele, porque eu nunca tive a chance e a oportunidade de ter uma conversa mais profunda com ele para entender como é que ele vivia a juventude dele. Eu sei pequenos recortezinhos da história. Eu posso compilar isso num livro? Posso, mas eu vou ter que inventar muita coisa para conseguir completar as lacunas que faltam. Porque eu não tenho quem me conte as lacunas que faltam. Então eu vou ter que criar. Então passa a ser um livro que a gente fala que é uma ficção baseada em realidade. Por quê? Porque algumas coisas sim aconteceram e muitas coisas disso não aconteceram, né? Então, ali, como eu estava falando, né? A história ela tem que servir, então, para curar, não necessariamente para ferir. Então, é um pequeno cuidado que a gente, enquanto editora, quando a gente está lendo o manuscrito de vocês, a gente chama o escritor e diz assim, ó, você está vendo esse trecho aqui que você está apresentando? Então, esse trecho que você está apresentando, ele pode ser interpretado de uma forma
que não vai ser legal, que não vai ser bacana. Vamos reescrever? Você quer ajuda para reescrever, para a gente ajudar a te dar ideias de como reescrever para que seja contada a história focado na emoção e na sua transformação e não no reforço de uma identidade negativa desse personagem que você está apresentando, né? Então a gente tem esse papel dentro da editora, né, Jeff? Assim, só, né, trazendo um pouquinho mais essa questão toda que tu acabou de comentar, né? Lembre-se que você é o protagonista da história e o protagonista ele tem o papel de servir as pessoas, os leitores, né? O escritor ele é uma espécie de servidor, ele serve contando a história, a sua transformação para transformar outras vidas. Então, quando você vai trabalhar com nomes, pessoas próximas que você não queira identificar, o pseudônimo, o nome, a idade, a cidade, isso tudo faz parte de um processo para que você também se proteja juridicamente. E, claro, conte a essência da mensagem que vai transformar outras vidas sem prejudicar a você e sem expor as outras pessoas, né, Gisele? Lembre-se, maior é o que serve. E você, como escritor, está sendo um servidor, está servindo alguém para ser transformado através da sua história.